Reis subiam, reis caíam. Baasa foi levantado do pó e voltou ao pó por sua desobediência. Seu filho, Elá, foi assassinado em meio à embriaguez. Zinri tomou o trono, mas governou apenas 7 dias antes de morrer nas chamas de seu próprio palácio. Onri veio depois, forte, poderoso, mas pecador, mais do que todos antes dele. E então surgiu Acabe, um nome que ecoaria na história como o mais perverso de todos. Não bastou seguir os caminhos de Jeroboão. Ele abriu caminho para Jezabel, ergueu altares a Baal, lançou Israel nas trevas mais profundas. Cada rei parecia pior que o anterior. Cada geração afundava mais, porque quando o pecado não é interrompido, ele se torna um legado. E um reino sem Deus está sempre à beira da destruição. E é sobre isso que vamos refletir nessa mensagem. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. É uma alegria ter você aqui. Estamos em uma série de mensagens sobre o primeiro livro de Reis. E para que você não perca nenhuma dessas mensagens, eu lhe convido a inscrever-se no canal e ativar todas as notificações e deixe o like. Isso vai ajudar a fazer com que você receba notificação sobre as nossas mensagens. E fique comigo até o final, porque há uma palavra de Deus para você. Então, a palavra do Senhor contra Baasa veio por meio do profeta Jeú, filho de Anani. Eu o levantei do pó e o tornei líder sobre Israel. Mas você andou no caminho de Jeroboão e fez meu povo Israel pecar, provocando minha ira com os pecados deles. Você já recebeu uma oportunidade que não esperava? Um momento que mudou tudo? Uma porta que se abriu e você percebeu que sua vida nunca mais seria a mesma? Baasa teve esse momento. Ele não nasceu rei, não herdou o trono. Deus o levantou do pó e o colocou no governo de Israel. Mas aqui há um ponto importante. O que fazemos quando Deus nos dá uma oportunidade? No caso de Baasa, ele desperdiçou a dele. Ao invés de buscar o Senhor Deus, ele escolheu seguir os passos errados de Jeroboão. E aqui é um ponto curioso também. Ele sabia como a história de Jeroboão tinha terminado. Ele conhecia o fracasso de Jeroboão. Ele viu as consequências e mesmo assim tomou as mesmas decisões. E por que isso acontece? Porque oportunidades não mudam corações. Elas não transformam ninguém automaticamente. Elas apenas revelam quem realmente somos. Olhe para o caso de José. O que a oportunidade revelou sobre ele? Olhe para Daniel. O que a oportunidade revelou sobre ele? Agora olhe para Judas. O que a oportunidade revelou sobre ele? Há uma grande diferença entre alcançar o lugar da promessa e permanecer lá. Entre chegar ao lugar da promessa e manter-se lá com integridade. O problema não foi Baasa ter alcançado o trono. O problema foi ele ter chegado lá sem temor a Deus, sem alicerce, sem princípios. E essa, meu irmão, minha irmã, é a grande armadilha do sucesso. Se você sobe sem caráter, cairá sem honra. Quantas vezes o Senhor Deus nos dá oportunidades e, ao invés de usá-las com sabedoria, nos tornamos arrogantes? Achamos que estamos no controle, que podemos fazer do nosso jeito, mas poder sem temor é um risco muito grande. Pense em quantas histórias conhecemos de pessoas que conquistaram muito, mas perderam tudo. Pessoas que tinham talento, influência, dinheiro, sucesso, mas que no final se perderam. Porque a questão nunca é ou nunca foi sobre chegar ao trono, ao lugar da promessa. A questão sempre foi como você vive, sobre como eu vivo quando chegamos lá. Observe o exemplo do povo de Israel, quando conquista Canaã. Para saber qual o comportamento deles no lugar da promessa, leia o livro de Juízes. É um dos piores períodos de comportamento e relacionamento do povo de Deus na sua história. Porque não basta chegar ao lugar da promessa. Nós precisamos manter a integridade e relacionamento com o Senhor quando chegamos lá. Se Baasa tivesse usado essa oportunidade para andar com Deus, a história dele seria completamente diferente. Se ele tivesse buscado sabedoria, o seu reinado poderia ter durado. Mas ele escolheu repetir os erros do passado, dos seus antepassados, e isso o levou à ruína. E aqui vem a pergunta que precisamos responder. O que estamos fazendo com as oportunidades que Deus nos dá?
Ele já colocou muitas portas abertas diante de nós, diante de mim, diante de você. Mas será que estamos construindo nossa vida sobre a obediência ou apenas repetindo os erros do passado? O sucesso sem o Senhor Deus é uma areia movediça. Parece sólido por um tempo, mas logo afunda. Então a nossa perspectiva muda e a pergunta não é se Deus nos dará oportunidades. Mas a pergunta é, quando as oportunidades chegarem, estaremos prontos para usá-las, vivê-las da maneira correta? Por isso, vou varrer Baasa e sua casa, e tornarei sua família como a de Jeroboão, filho de Nebate. Cães comerão os da família de Baasa, que morrerem na cidade, e as aves se alimentarão dos que morrerem no campo. Toda escolha tem uma consequência. Às vezes tentamos fugir dessa verdade, mas ela é inescapável. Ninguém planta laranjas e colhe uvas, por exemplo. O que semeamos, colhemos, diz a Bíblia em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Baasa descobriu isso da pior maneira possível. Deus lhe deu um trono. Ele teve a chance de ser diferente, de agir de maneira diferente. Mas o que ele fez? Ele escolheu andar no mesmo caminho de Jeroboão. Os mesmos erros, os mesmos pecados. E o que aconteceu com Jeroboão? Ele foi rejeitado. Sua casa foi destruída. Seu nome foi apagado da história. Agora, aqui está o que mais me assusta quando eu leio a história de Baasa. Ele viu tudo isso. Ele sabia de tudo isso. Ele tinha conhecimento. Ele sabia onde este caminho terminava. Mas, ainda assim, escolheu segui-lo. E eu me faço uma pergunta. Quantas vezes nós fazemos o mesmo? Sabemos que determinada escolha, que determinado caminho vai nos prejudicar, mas nós insistimos nele. Vemos exemplos ruins ao nosso redor, mas seguimos na mesma direção. E por que isso acontece? Porque achamos que seremos exceção. Baasa provavelmente pensou, bem, comigo vai ser diferente, mas não foi. A colheita do pecado, meu irmão, minha irmã, chega. Sempre chega. Até para reis. Ou seja, não importa o cargo social, o quanto ganhamos, não importa, seja pobre ou rico. A colheita do pecado, ela chega. E essa é a grande ilusão. Achar que Deus não se importa. Que podemos viver do nosso jeito sem consequências. Que o juízo do Senhor não virá. Mas esse não é o jeito certo de pensar. Talvez você conheça alguém que vive longe de Jesus, ou viveu longe de Jesus, e aparentemente tudo dá certo para ele, para ela. Tem uma vida incrível. Talvez você já tenha olhado para o lado e pensado, por que fulano faz tudo errado e continua bem? Mas a pergunta certa não é essa. A pergunta certa é, até quando? A justiça de Deus, meu irmão, minha irmã, pode não ser imediata, mas ela é certa. Baasa pensou que poderia governar e pecar sem consequências. Mas então veio a palavra do Senhor. O mesmo julgamento que caiu sobre Jeroboão, cairia sobre ele. Aqui há um fato importante. Ninguém foge das consequências para sempre. Podemos adiar, podemos nos enganar, podemos achar que está tudo sob o controle, mas no final a conta virá. Seja aqui ou na eternidade. O pecado é destrutivo. Às vezes, de forma lenta e silenciosa, ele vai destruindo áreas da nossa vida. Outras vezes, de maneira rápida e brutal, ele nos consome. De uma forma ou de outra, é importante ter em mente que ele sempre cobra um preço. E o pior de tudo, as nossas escolhas não afetam apenas a nós. Baasa não destruiu apenas a si mesmo, a sua vida. Ele arrastou a sua casa, a sua família, o seu nome para o esquecimento. Porque o pecado nunca é individual. Ele deixa marcas, ele pode afetar gerações. E isso deve nos fazer repensar. Quais as marcas que nós estamos deixando? O que a sua vida está semeando dentro da sua casa, no seu trabalho, na sua igreja? O que você faz hoje? Está construindo um futuro sólido ou apenas adiando um desastre? Deus não quer nos destruir. Ele quer nos corrigir. Ele quer que aprendamos antes que seja tarde demais. Porque cedo ou tarde, a colheita chega. Os demais acontecimentos do reinado de Baasa, o que ele fez e suas realizações, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Baasa descansou com seus antepassados e foi sepultado em Tisra, e seu filho Elá foi o seu sucessor.
Por meio do profeta Jeú, filho de Hanani, a palavra do Senhor foi dirigida a Baasa e à sua família, tanto por causa de todo o mal que ele fez perante o Senhor, provocando a ira com os seus ídolos, como por causa do fato de ter destruído a família de Jeroboão. No entanto, ele não seguiu o Senhor de todo o coração. Toda história chega ao fim. Todo reinado tem um limite. Todo nome, por mais forte que pareça, pode ser apagado. E foi exatamente isso que aconteceu com Baasa. Ele governou, ele teve poder, ele construiu um legado. Mas nada disso importou quando o Senhor Deus decretou o seu fim. Baasa liderou, mas sem temor ao Senhor. Governou, mas sem obediência. E quando a sua hora chegou, não havia nada que pudesse salvá-lo. E aqui é algo que precisa nos fazer pensar. O seu reinado terminou, mas não em paz. Terminou debaixo da ira de Deus. Seu nome não foi celebrado quando ele morreu. Seu legado não foi lembrado com honra. E isso me leva a uma pergunta que não podemos ignorar. Qual a lembrança que deixaremos? O mundo nos ensina que legado é sobre poder, influência, conquistas, sucesso. Mas e se tudo isso não importar no final? Se dinheiro fosse suficiente, nós não teríamos pessoas com muito dinheiro infelizes. Se sucesso profissional fosse suficiente, não haveriam grandes executivos chegando ao fim da vida arrependidos. Se poder fosse suficiente, Baasa teria sido um dos maiores reis da história. Mas ele não foi. Davi foi rei. Salomão foi rei. Baasa foi rei. Mas qual destes nomes ainda é lembrado com honra? A diferença, meu irmão, minha irmã, nunca foi o poder. A diferença sempre foi a fidelidade ao Senhor Deus. Baasa teve uma posição elevada, ele teve uma coroa, mas sua história não foi marcada pela obediência ou por um relacionamento profundo com o Senhor. E aqui há um ponto importante. O que realmente importa no final? Quando estivermos no final da jornada, ninguém se orgulhará de quantos bens acumulou. Ninguém desejará ter passado mais tempo no trabalho. Ninguém lembrará de quantos seguidores tinha nas redes sociais. No final, as perguntas que realmente importam são: eu amei a Deus de todo o coração? Eu fui fiel ao propósito ao qual Ele me chamou? Construí um legado que aponta para Ele ou apenas para mim mesmo? Porque quando o tempo passar, quando a nossa história terminar, o que vai ficar? O sucesso sem Deus é vazio, meu irmão, minha irmã. A posição sem fidelidade é inútil. Baasa teve poder, mas não teve paz. Teve um reinado, mas não teve um relacionamento com o Senhor. E agora a pergunta que fica para mim e para você é: estamos construindo algo que vale a pena ser lembrado? Porque no final o que vai importar não é o que conquistamos, mas sim para quem nós vivemos. No 26º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, tornou-se rei de Israel. E reinou 2 anos em Tisra. Zinri, um dos seus oficiais que comandava metade dos seus carros de guerra, conspirou contra ele. Elá estava em Tisra naquela ocasião, embriagando-se na casa de Arsa, o encarregado do palácio de Tisra. Imagine o seguinte: você está no controle. Tudo parece bem na sua vida. Você tem um cargo, você tem um título, uma posição de destaque. As pessoas ao seu redor lhe admiram. Mas, ao invés de assumir o peso da responsabilidade, você relaxa, você se distrai, você abaixa a guarda. Foi exatamente isso que aconteceu com Elá, o rei de Israel. Ele não perdeu o trono em uma batalha, não foi derrotado por um exército inimigo. Ele caiu porque se esqueceu de vigiar. Enquanto deveria estar governando, estava embriagado. Enquanto deveria estar atento, estava distraído. E foi exatamente nesse momento que a traição chegou. Esse é o perigo da negligência. Ela é silenciosa, chega devagar. No início, muitas vezes, parece inofensiva. Mas quando percebemos, o hábito está lá, formado. A incredulidade vira rotina. A piedade acaba. E então as tragédias começam. O casamento esfria, os filhos se desviam, a fé se torna rasa, os planos de Deus ficam para depois. Quantas vezes repetimos os mesmos erros? Quantas vezes assumimos compromissos, recebemos oportunidades, mas ao invés de cuidarmos delas, nos distraímos? Vivemos em um mundo que nos convida a relaxar o tempo todo. Mais um episódio na Netflix, mais um tempo ocioso no celular, mais uma desculpa para deixar a vontade de Deus para amanhã.
Mas líderes não podem se dar esse luxo. Líderes não podem viver embriagados. Não apenas por álcool, mas por distrações, por preguiça, por medo de encarar a responsabilidade. Pense nisso. O que hoje pode estar roubando a sua atenção, pode estar distanciando você de viver a vontade de Deus para a sua vida. O que você está adiando, achando que pode resolver depois, que esteja lhe impedindo de viver um relacionamento mais profundo com Jesus? Pode ser o seu casamento, que precisa de mais investimento. E eu não me refiro apenas a investimento financeiro. Isso também, mas mais importante, investimento de tempo com qualidade, investimento de escuta ativa, sentar para ouvir seu cônjuge, olhar sua esposa no olho ou seu esposo, conversar, uma conversa de casamento, uma conversa de marido e mulher, ou seu filho, a sua filha que está clamando por um tempo de qualidade com você, ou um chamado que o Senhor Deus já fez à sua vida, fez a você, e você está ignorando, como Jonas seguindo a direção oposta. O problema de Elá não foi apenas ele estar embriagado, foi a postura dele. Ele escolheu uma vida de conforto ao invés de uma vida de vigilância. O prazer momentâneo ao invés da responsabilidade. E o preço que ele pagou por isso foi a sua vida. Se você pudesse voltar no tempo 5 anos, o que você mudaria? E se daqui a 5 anos você olhar para trás e perceber que perdeu oportunidades que Deus está lhe dando hoje, só porque você estava distraído ou distraída? A vida passa muito rápido. Eu lembro com riqueza de detalhes o dia que Bernardo nasceu. E ele já tem quase 1 ano e meio. Eu lembro com riqueza de detalhes. Eu e Carol acordamos por volta das 4 horas da manhã. Por volta das 5 nós estávamos no hospital, prontos. Ele nasceu entre 7 e 8 da manhã. O nosso primeiro dia com ele foi muito tranquilo. Diferente do que havia sido com o Nicolas. Talvez a experiência tenha pesado. O que eu quero dizer é que passa muito rápido. A vida passa muito rápido. Se eu e você vivermos distraídos, nós vamos perder muitas oportunidades que Deus está colocando diante de nós hoje. Não cometa esse erro, meu irmão, minha irmã. Não espere a traição chegar para perceber que você deixou a porta aberta. Acorde enquanto ainda há tempo. Cuide do que o Senhor Deus colocou em suas mãos. Liderança, em qualquer nível, exige presença. E isso não significa apenas corpo presente. Significa intencionalidade. Olhar atento. Significa que você está prestando atenção. Você foi chamado para liderar em algum nível. Faça isso direito. Zinri, um dos seus oficiais que comandava metade dos seus carros de guerra, conspirou contra ele. Elá era rei. Ele tinha poder, ele tinha autoridade, ele tinha uma posição de destaque. Mas nada disso foi suficiente para protegê-lo, porque, no fim das contas, não importa o cargo que você ou eu ocupamos. Se você está cercado pelas pessoas erradas, a queda é só uma questão de tempo. O texto sagrado diz que Zinri, um dos seus oficiais, que comandava metade dos seus carros de guerra, conspirou contra ele. Ela confiou no homem errado. Obviamente que não temos como perceber isso sempre. Mas ele não percebeu que o perigo não estava fora do palácio, mas de dentro. O golpe não veio de um inimigo distante, mas de alguém que estava ao seu lado todos os dias. É possível que se ele estivesse atento, ele tivesse percebido. Como Salomão, lembra? O fato é que isso acontece o tempo todo. Traições não começam de repente. Elas são construídas na sombra da confiança. Em nossos relacionamentos, nos negócios, na fé, o que parece seguro pode muitas vezes estar nos envenenando. E nesse sentido, veja o que o sábio diz em Provérbios 13:20. Quem anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. A pergunta que eu gostaria de lhe fazer e faço a mim mesmo é: com quem você tem andado? Quem ocupa lugar de confiança em sua vida, em seu coração? As pessoas mais próximas a você lhe aproximam ou distanciam de Jesus? Eu não estou falando apenas de entretenimento cristão. Eu estou falando de pessoas que tornam você mais crentes em Jesus. Eu estou falando de pessoas que aproximam você de Jesus, que lhe inspiram a servir a Jesus. Eu não estou falando dos amigos cristãos da pizza, da confraternização, não.
Estou falando de pessoas que nos aproximam de Jesus. Quem são seus conselheiros? Você se cerca de pessoas que dizem o que você precisa ouvir ou apenas o que você quer ouvir? Depois que eu tinha clareza sobre a vontade de Deus para pedir demissão do meu trabalho e seguir em tempo integral com Jesus e a Bíblia aqui no YouTube, em nosso site, eu consultei alguns irmãos. Alguns irmãos que me inspiram ainda hoje, homens de Deus. Eu tinha certeza que eles me diriam se eu estava no caminho certo ou errado. São pessoas que no dia a dia você pode até achá-las rude, mas são homens de Deus. Eu conversei com cada um deles e eu estava aberto a ouvir a repreensão, porque muitas vezes quando você está imerso em um projeto, você não consegue ter toda a perspectiva e às vezes a pessoa que está de fora, ela consegue enxergar coisas que você não vê. E todos eles entenderam que era a vontade de Deus que eu seguisse o projeto. Eu fiquei muito feliz. Não porque era o que eu queria ouvir, mas porque eu tinha certeza que se eu estivesse no caminho errado, aqueles irmãos me diriam. Infelizmente, ela não tomou essa decisão. Ela escolheu errado. Ele foi cercado por bajuladores, não por conselheiros. Infelizmente, muitos cristãos e líderes cristãos cercam-se de pessoas assim. Não de conselheiros, mas de bajuladores que querem lhes dizer aquilo que eles querem ouvir. Ele confiou no talento de Zinri, mas ignorou o seu caráter. E quando menos esperava, foi traído. E talvez você diga, Diego, Jesus também foi traído. É verdade, Jesus também foi traído. Mas há uma grande diferença aqui. Ele sabia quem estava ao seu lado. Ele olhou nos olhos de Judas e disse, o que você tem que fazer, faça depressa. Jesus sabia. Jesus não foi pego de surpresa. Lá não. A pergunta que eu me fazia enquanto refletia nesse texto é, eu estou atento? Eu estou vigiando? Eu estou buscando a Deus para que a minha alma esteja cada vez mais sensível e a minha mente, a mente de Cristo, esteja influenciando as minhas decisões, a minha percepção? Ou eu estou abrindo espaço para um Zinri entrar na minha vida? Essa é uma reflexão importante. O conselho que eu lhe dou é, não seja ingênuo, não seja ingênua. Como cristãos, nós temos uma predisposição à ingenuidade. Mas lembre-se, nós devemos ser simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Seja cuidadoso, meu irmão, minha irmã. Não entregue o seu coração a qualquer pessoa que vem falando em nome de Jesus. Não entregue o seu coração a qualquer pessoa que se comporta bem. Não. Cuidado. Vigie. Ore. Cuidado com aplausos vazios. Cuidado com as promessas bonitas. Porque a queda de um líder não começa no momento da traição. Começa muito antes. Quando ele escolhe confiar, entregar o seu coração a quem não deveria. Liderança, em qualquer nível, exige discernimento. A vida exige vigilância. Escolha bem quem está ao seu lado. Zinri entrou e o feriu, e o matou, no 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá, e foi o seu sucessor. Elá governou por 2 anos, apenas 2. Ele herdou o trono do pai, mas liderou sem propósito. E assim como seu reinado começou, ele terminou, rápido e sem impacto. A Bíblia diz que Zinri entrou e o feriu, e o matou no 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá. O importante aqui é que nós refletamos em algumas coisas. O trono de Elá não caiu porque um exército invadiu suas terras, seu reino. Não caiu porque uma guerra estourou. Ele perdeu o reinado porque não tinha discernimento. Porque era descuidado. Um líder sem visão é um líder vulnerável. Mas esse é um princípio que nós precisamos estar atentos em nossas vidas. Quantas vezes nós vemos pessoas com grandes oportunidades, mas que desperdiçam porque não sabem onde querem chegar, porque são descuidadas, porque assim como Elá, vivem embriagando-se, seja de álcool, de coisas ou de relacionamentos. É muito importante que você e eu vivamos o bom plano de Deus para as nossas vidas. E nesse sentido, veja o que está escrito em Provérbios capítulo 29, versículo 18. Onde não há visão, o povo se desvia. E isso é muito importante. Você já parou para pensar nisso? Qual é a sua visão? Onde você quer chegar? Qual o caminho que o Senhor Deus apontou para a sua vida?
Ou você está apenas existindo? Ou está vivendo segundo a vontade de outras pessoas? Elá perdeu seu trono porque seu reinado não tinha essência. Ele não tinha essência. Perceba, Davi também era rei, mas ele tinha algo que Elá não tinha: propósito. Davi sabia que não era apenas um governante. Ele tinha clareza de que era um servo de Deus. E por isso, quando caiu, quando cometeu erros, se levantou. Porque quando errou, Davi se arrependeu. Comecei a trabalhar muito cedo, aos 11 anos de idade, na oficina de meu pai. Eu sou o quarto entre 7 irmãos. E uma tradição da nossa família, que era de origem muito simples, é que os homens começavam a trabalhar para ajudar no negócio da família, enfim, melhorar a renda. Eu comecei aos 11 anos e aos 18 para 19 eu pedi demissão, porque eu queria ter mais tempo para ir para a igreja, e com o meu pai eu só tinha hora para entrar no trabalho, não para sair. O meu primeiro emprego formal, digamos assim, foi como vendedor de calçados. Eu não sabia vender nada, eu não trabalhava com isso, não tinha experiência. Eu lembro que eu passei muito tempo orando e jejuando sobre isso. E eu dizia ao Senhor nas minhas orações: Senhor, eu não sei vender sapatos, mas eu quero vender sapatos de forma que o seu nome seja glorificado. Eu quero que onde eu estiver, as pessoas lhe conheçam, elas saibam que o Senhor está presente em minha vida. No meu primeiro mês, ainda como naquele período de experiência, eu fui colocado em uma loja menor que era exatamente para pessoas como eu. E eu fui o melhor vendedor no meu primeiro mês. Os meses se seguiram e eu sempre estava entre os melhores vendedores. Eles rapidamente souberam que eu servia a Jesus. Os assédios vieram, algumas meninas apareceram, meninas que não temiam a Jesus, com piadas, com convites, e eu respondia sempre com temor ao Senhor. Elas zombavam porque eu era virgem, mas isso não me incomodava, sinceramente. O tempo foi passando, os meus números eram bons, a consistência nas posições, sempre entre os melhores vendedores. Eu fui promovido de loja e eu seguia crescendo naquela empresa. Mas eu sempre tive uma clareza: eu não nasci para ser vendedor de sapato. E aqui nada contra, tá? Nada contra de verdade. Se fosse preciso, eu voltaria a vender sapatos. Não é a posição em si, ou a função em si. É o propósito. Eu tinha clareza e tenho clareza. O Senhor Deus não me criou para vender sapatos, mas eu quero vender sapatos de tal forma que o seu nome seja glorificado. O mesmo aconteceria, a minha resposta seria a mesma, caso você me oferecesse o curso de medicina todo pago, dizendo: Diego, eu vou lhe dar o curso de medicina, tudo, você só precisa ir estudar. Eu agradeceria o presente, mas lhe diria: muito obrigado. Deus não me chamou para ser médico. O que eu quero dizer é que, enquanto Davi tinha clareza sobre o porquê estava no trono, Elá não. E a clareza de propósito faz toda a diferença. Faltou isso a Elá. Falta isso a muitos cristãos. Agora eu lhe pergunto: o que você está construindo? Para onde a sua vida está indo? Se a sua vida terminasse hoje, o que ficaria? Você seria lembrado pelo que conquistou ou pelo que transformou? Pelo impacto que causou? Trono sem propósito, meu irmão, minha irmã, vira ruína. A vida sem missão é vazia. O tempo sem direção se torna arrependimento. Perceba, Jesus não viveu para construir um império. Quiseram fazer dele rei, mas ele rejeitou o convite. E por quê? Porque ele viveu para cumprir uma missão. Não há ninguém tão focado como Jesus. Perceba, ele viveu 33 anos aproximadamente. Por 30 anos ele foi uma pessoa totalmente comum. E em 3 anos e meio, ele dividiu a humanidade. Não há ninguém tão focado como Jesus. No final, quando chegou a sua hora, ele disse com convicção: está consumado. O meu desejo é que quando chegue a minha hora eu possa dizer o mesmo. E você? Você não pode escolher quanto tempo terá, nem eu. Mas você pode escolher, e eu, o que faremos com o tempo que temos. Então, meu irmão, minha irmã, se eu puder lhe dar um conselho, o meu conselho a você é esse: viva com propósito. Não seja apenas mais um nome na história, seja alguém que faz a diferença. Viva para a glória de Deus. Assim que começou a reinar, logo que se assentou no trono, eliminou toda a família de Baasa. Não poupou uma só pessoa do sexo masculino, fosse parente ou amigo. Assim, Zinri destruiu toda a família de Baasa, de acordo com a palavra do Senhor falada contra Baasa pelo profeta Jeú, por causa de todos os pecados que Baasa e seu filho Elá haviam cometido e levado Israel a cometer, pois, com os seus ídolos inúteis, provocaram a ira do Senhor, o Deus de Israel.
Imagine assumir uma posição de liderança e imediatamente eliminar todos aqueles que representam uma ameaça ao seu poder. Familiares, amigos, conhecidos, ninguém escapa dessa ambição. É chocante, não é? Pois é. Foi exatamente isso que Zimri começou com seu curto reinado. O texto bíblico descreve a cena da seguinte forma: assim que começou a reinar, eliminou toda a família de Baasa. Não poupou uma só pessoa do sexo masculino, fosse parente ou amigo. Agora vamos pensar um pouco sobre isso. Zimri cumpriu a profecia dada pelo Senhor Deus através do profeta Jeú contra Baasa. Sim, o Senhor pode usar até pessoas ruins para cumprir seus planos. Mas isso não significa que Deus aprove suas motivações ou métodos. Por exemplo, Judas traiu Jesus cumprindo uma profecia, como nos diz Mateus 26, 24. Mas a traição de Judas não é aprovada por Deus. O mesmo acontece com Zimri. Embora tenha cumprido uma profecia, suas motivações eram injustas, cruéis e egoístas. E aqui entra uma pergunta muito importante: que tipo de líder você deseja ser? Vamos comparar, por exemplo, Zimri com Davi. Davi também tinha uma profecia a seu favor, e seria rei após Saul. Ele poderia ter matado Saul várias vezes, mas escolheu não fazer isso. Veja o que está escrito nesse sentido em 1 Samuel 24, 6. Que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, de erguer a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Ao contrário de Zimri, Davi escolheu esperar pela justiça e pelo tempo de Deus. Ele não destituiu Saul do trono com suas próprias mãos, ou mesmo por meio da traição, como Zimri fez. Zimri reinou 7 dias, apenas 7 dias. Davi reinou 40 anos. Qual deles dois você quer imitar? Agora vamos pensar em nossa própria vida. Será que nós estamos tentando acelerar processos usando injustiça ou falta de caráter? Será que estamos buscando atalhos, ignorando princípios e valores da palavra do Senhor Deus? Porque quando nós fazemos isso, nós estamos construindo um futuro que rapidamente se desfará. E nesse sentido, veja o que está escrito em Provérbios capítulo 20, versículo 28. Amor e fidelidade preservam o rei. Por sua benignidade ele dá firmeza ao seu trono. O verdadeiro líder, meu irmão, minha irmã, não é quem se impõe pela força, mas quem conquista pelo respeito, pela vocação, pela justiça, pelo amor. O poder injusto, ele até pode abrir portas rapidamente, mas não consegue sustentá-las. Quem constrói seu trono, sua liderança sobre traições e violência, cedo ou tarde cairá. A liderança legítima cresce com paciência, integridade e sabedoria. Você deseja ser um líder que inspira confiança ou que gera medo? Você quer construir pela imposição ou pelo temor a Deus? Sua liderança deixará feridas ou vai abençoar pessoas? Escolha bem, porque liderança construída em injustiça não dura. Já a liderança baseada em caráter, justiça e temor a Deus vai deixar legado. No 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Zimri reinou 7 dias em Tísera. O exército estava acampado perto da cidade filistéia de Gibeton. Quando os acampados souberam que Zimri havia conspirado contra o rei e o tinha assassinado, proclamaram ali no acampamento, naquele mesmo dia, Onri, o comandante do exército, rei sobre Israel. Tudo por causa dos pecados que ele havia cometido, fazendo o que o Senhor reprova, e andando nos caminhos de Jeroboão, e no pecado que ele tinha cometido e levado Israel a cometer. Imagine o seguinte: você alcançou o maior sonho da sua vida, o sucesso, o reconhecimento, aquele lugar que você tão desejava tanto, o topo para você. Agora pense o seguinte: perder tudo isso em apenas 7 dias. Apenas 7 curtos dias. Foi exatamente isso que Zimri viveu. Foi exatamente assim que aconteceu em sua vida. O texto sagrado nos diz que no 20º ano do reinado de Asa, Zimri reinou 7 dias em Tísera. Ou seja, enquanto um já estava no trono há 20 anos, o outro reinou 7 dias. Agora vamos pensar, como alguém chega ao topo e cai tão rapidamente? Zimri conquistou o trono pela força e pela traição, mas nunca conseguiu conquistar o respeito e o coração daqueles que liderava. A liderança dele não tinha fundamento, não tinha integridade. E o que podemos aprender com isso? A Bíblia nos diz claramente:
Isso tudo aconteceu por causa dos pecados que ele havia cometido, fazendo que o Senhor reprove e andando nos caminhos de Jeroboão. Zinri simplesmente repetiu os mesmos erros dos líderes anteriores. Ele não aprendeu com o passado. Pelo contrário, ele ignorou os sinais, seguiu os padrões antigos e esperava resultados diferentes. A consequência foi exatamente a mesma dos seus antepassados: fracasso, destruição e morte. Agora eu gostaria de fazer uma reflexão com você. Você já parou para pensar se está repetindo algum erro de algum dos seus antepassados em sua vida? Por exemplo, seu pai errou com você enquanto você era criança, vivia com ele. Será que você pode estar cometendo os mesmos erros que ele cometeu com seus filhos, com as suas filhas? Ou seu pai ou sua mãe era extremamente descuidado com a saúde. O meu, por exemplo, era beberrão. Será que hoje você está fazendo a mesma coisa com a sua vida, sendo descuidado com a sua saúde e com o templo do Espírito Santo? Ou você está buscando em Deus seguir uma rota diferente? Algo dito no passado que é atribuído a Albert Einstein, que eu acho muito verdadeiro. Insanidade é fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então a reflexão que eu gostaria de fazer com você é: que padrões de pecados antigos eu e você podemos estar mantendo? Que erros antigos nós podemos estar insistindo em manter, esperando uma mudança que nunca vai acontecer? Nesse sentido, o sábio diz algo que eu gosto muito. Veja o que diz Provérbios 11:3. A integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. Zinri escolheu a falsidade e foi destruído rapidamente. Mas eu e você podemos escolher um caminho totalmente diferente. A boa notícia, meu irmão, minha irmã, é que o Senhor Deus nos dá oportunidades de mudança. O Senhor Jesus é um especialista em reconstruir histórias quebradas. Eu e você não precisamos ser prisioneiros dos erros do passado. Hoje, eu e você podemos decidir construir uma vida e uma liderança sobre bases sólidas. A palavra de Deus, integridade e justiça. Qual é o legado que você quer deixar para as próximas gerações? Para os seus filhos e filhos dos seus filhos? Pense nisso. Então Onri e todo o seu exército saíram de Gibeton e sitiaram Tisra. Quando Zinri viu que a cidade tinha sido tomada, entrou na cidadela do palácio real e incendiou o palácio em torno de si, e morreu. Os demais acontecimentos do reinado de Zinri e a rebelião que liderou estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Imagine que você está completamente cercado ou cercada. Não há saída. Você está isolada de qualquer tipo de ajuda. Procure imaginar a sensação de perceber que você está sozinho, justamente no momento mais crítico da sua vida, quando você mais precisa de ajuda. Foi exatamente assim que terminou a história de Zinri. A Bíblia descreve com riqueza de detalhes esse momento em 1 Reis 16, versículos 17 e 18. Ele subiu ao poder pela violência, pela força, mas ele nunca conseguiu conquistar algo importante para qualquer líder: o apoio das pessoas ao seu redor. Ele não conseguiu estabelecer, criar relacionamento, conexão com seus liderados. Ele não construiu relações sólidas, não investiu em confiança, ele não valorizou os outros. Ele só pensou em si, no seu prazer, na sua própria vida. E quando a crise chegou, ele estava completamente sozinho. Totalmente diferente de Davi. E na crise, recebeu a ajuda de várias pessoas. O erro de Zinri não foi apenas sua crueldade ou violência. Foi acreditar que poderia viver e liderar sozinho. Foi pensar que sua força e poder bastariam para sustentar o seu reinado. E nesse sentido, veja o que está escrito em Eclesiastes capítulo 4, versículos 9 e 10. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Você já parou para pensar em quem estaria ao seu lado hoje se tudo na sua vida desse errado, se tudo desmoronasse? Quem você tem ao seu redor nos dias mais difíceis? Com quem você pode contar? É importante dizer que o Senhor Deus não nos criou para vivermos isolados. Ele nos criou para relacionamentos profundos e verdadeiros. Precisamos uns dos outros. Zinri escolheu o isolamento. Ele não cultivou amizades, não investiu em relacionamentos. No fim, a sua liderança solitária, abusiva, o destruiu. Mas podemos escolher um caminho diferente, eu e você. Nós podemos cultivar relacionamentos fortes, reais, construídos na confiança e no respeito. Não são muitas pessoas com quem nós vamos conseguir desenvolver esses relacionamentos, porque bons relacionamentos levam tempo para ser construídos. Por isso, eu lhe dou um conselho: valorize quem Deus colocou perto de você, ao seu lado. Eu digo isso porque muitas vezes nós temos a
tendência de entregar nossos corações a pessoas que não estão tão próximas de nós assim e odiamos as pessoas que estão. Nós precisamos ter sabedoria e discernimento nesse sentido. Ame a sua esposa, marido. Esposa, ame o seu marido, ame seus filhos, ame sua família, cuide da sua casa. Ame os seus irmãos e irmãs, pessoas que o Senhor Deus colocou ao seu redor na igreja. Porque um dia, quando as tempestades chegarem, elas certamente virão. Essas pessoas farão a diferença. Alguém vai orar por você, vai lhe encorajar com uma palavra. Lembre-se disso, nenhum líder chega longe sozinho. A verdadeira força não está em estar sozinho, mas em estar bem acompanhado. As pessoas que estão conosco na jornada, elas importam muito. Então, o povo de Israel dividiu-se em duas facções. Metade apoiava Tibni, filho de Ginate, para fazê-lo rei, e a outra metade apoiava Onri. Mas os seguidores de Onri revelaram-se mais fortes do que os de Tibni, filho de Ginate. E aconteceu que Tibni morreu, e Onri tornou-se rei. O que você faria para conquistar algo que deseja? Ou até onde você iria para segurar o poder em suas próprias mãos? A história de Israel, neste momento, é a história de muitos de nós. Uma história de disputa, uma história de dois lados. Não há um vencedor real aqui. O texto bíblico diz que o povo de Israel dividiu-se em duas facções. O que vemos aqui não é liderança, meu irmão, minha irmã. É um jogo de poder. Não é um chamado. É uma batalha de influências. Algo carnal, humano. Não há sabedoria. Apenas disputa. É para ver quem grita mais alto, quem impõe mais força. Esse será o vencedor. Mas será que isso realmente é vitória? Israel já havia passado por algo assim antes, no seu passado, quando o povo exigia um rei. E o Senhor Deus deu Saul, um homem que parecia forte, mas cujo coração se afastou do Senhor. Depois veio Davi, um simples pastor de ovelhas. Ele não lutou para ser rei. Ele esperou o tempo de Deus. E aqui há algo importante. Quando nós tentamos tomar o que Deus não nos deu, nós pagamos um preço alto. A Bíblia nos diz isso em Marcos 3:24. O Senhor Jesus diz que se um reino estiver dividido contra si mesmo, não pode subsistir. E aqui nós vemos Israel rachado. 2 reis em potencial, mas um só trono. E a guerra pelo poder destruiu mais do que fortaleceu. O problema não era Tibni. O problema não era Onri. O problema era a falta de Deus no centro da decisão. Agora, quando nós olhamos para as nossas vidas, quantas vezes entramos em batalhas que o Senhor Deus nunca nos chamou para lutar? Nós corremos atrás de posições, nós disputamos reconhecimento, nós lutamos por um lugar que, na verdade, em muitos casos, não é nosso. Você já percebeu como algumas pessoas vivem cansadas, exaustas, sempre competindo, sempre lutando, sempre batalhando, como se tudo fosse uma guerra? Se elas perdem, se frustram. Se ganham, ainda não estão satisfeitas. E sabe por que isso acontece? Porque o poder sem Deus é uma armadilha. O que você conquista sem Ele, o que eu conquisto sem Ele, nós precisamos manter sem Ele. E isso nunca acaba. E isso é muito cansativo mesmo. Veja o que está escrito em Provérbios capítulo 10, versículo 22 sobre isso. A bênção do Senhor traz riqueza, e nenhum esforço pode substituí-la. Quando o Senhor Deus abre portas, meu irmão, minha irmã, ninguém fecha. O Senhor Jesus diz isso a João na ilha de Patmos, quando na ocasião ele escreve o livro de Apocalipse. Mas quando forçamos portas que ele não abriu, elas podem nos esmagar. Israel pensou que precisava lutar, mas no final, Tibni morreu e Onri venceu pela força, não pela vontade de Deus. O Senhor Deus não o escolheu. E eu e você, nós não precisamos viver assim. Porque o verdadeiro poder, autoridade e liderança não vem de vencer batalhas. Vem de confiar que o Senhor luta por nós. Se for dele, ninguém tira. Se não for, não vale a pena ter. No 31º ano do reinado de Asa, o rei de Judá, Onri tornou-se rei de Israel e reinou 12 anos, 6 deles em Tisra. Por 70 quilos de prata, ele comprou de Semer a colina de Samaria, onde construiu uma cidade, a qual chamou Samaria, por causa de Semer, o nome do antigo proprietário da colina. Onri, porém, fez o que o Senhor reprova, e pecou mais do que todos os que reinaram antes dele. O sucesso nem sempre conta toda a história. O que vemos na superfície, nas redes sociais,
muitas vezes não reflete aquilo que realmente importa. Onri chegou ao poder. Ele venceu sua guerra, construiu uma capital, deixou um legado visível, as construções, mas sua história revela algo mais profundo. Nem tudo que construímos tem valor eterno. O texto sagrado diz que ele construiu uma cidade, a qual chamou Samaria. Onri, porém, fez o que o Senhor reprova e pecou mais do que todos os que reinaram antes dele. Isso me lembra muito o que aconteceu com os moradores de Babel, quando eles construíram a torre. Eles eram capazes, inteligentes, estrategistas, mas estavam num projeto que Deus não aprovava. O mesmo aconteceu com Onri. Ele era um estrategista. Ele não apenas tomou o trono, ele estabeleceu o império. Era uma pessoa inteligente e com capacidade humana. No mundo moderno, ele seria um ambicioso. Ele comprou um monte, construiu uma cidade, fortaleceu Israel politicamente. Por fora, parecia algo incrível, um progresso sem precedentes, mas por dentro, estava arruinado. E aqui é onde mora o perigo, meu irmão, minha irmã. O sucesso sem Deus é um castelo de areia. No final, não importa o que construímos, importa quem estamos nos tornando no processo. E quantas vezes nós construímos coisas que impressionam aos olhos, as pessoas, mas destroem a alma. Casas, empresas, carreiras, perfis impecáveis nas redes sociais, tudo sólido, tudo planejado, tudo lindo. Mas e por dentro? O que realmente estamos edificando? Quais os valores que guiam as nossas vidas? Onri comprou Samaria. Ele ergueu muralhas, mas a sua vida estava fundamentada na areia. Ele abandonou os princípios da palavra. Ele não queria Deus. Seu sucesso parecia grande, mas sua vida estava cada vez menor diante do Senhor. O Senhor Jesus nos alertou sobre isso em Marcos 8,36. Veja o que ele diz. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O problema de Onri não foi construir Samaria, foi esquecer Deus no processo. Algumas pessoas passam anos construindo algo que no final não faz diferença nenhuma. Elas lutam para ter mais dinheiro, mais influência, mais poder, mas um dia percebem que construíram do lado errado, porque aquilo deixa de ter significado, não preenche o vazio. Samaria cresceu, mas Onri se perdeu. E aqui há algo importante para refletirmos. O que eu e você construímos hoje definirá quem seremos amanhã. A Bíblia nos diz no Salmo 127, verso 1, que se o Senhor não edificar a casa, os que a constroem trabalham em vão. Essa é a grande questão. Estamos construindo com Deus ou apenas para nós mesmos? Samaria virou capital, tornou-se importante, entrou na história, mas anos depois foi destruída. O que Onri construiu não durou. E o que você está construindo? O que eu estou construindo? Meu irmão, minha irmã, se o Senhor não for o alicerce, pode até parecer forte, pode impressionar as pessoas, pode durar um tempo, mas um dia vai desmoronar. Andou nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, e no pecado que ele tinha levado Israel a cometer. E assim, com os seus ídolos inúteis, provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Onri, o que fez e suas realizações, tudo está escrito nos registros históricos dos reis de Israel. Onri descansou com seus antepassados e foi sepultado em Samaria, e seu filho Acabe foi o seu sucessor. Onri teve poder. Sob a perspectiva humana, ele venceu, reinou, construiu uma capital, mas seu nome ficou marcado por algo muito maior que isso, a sua escolha de se afastar do Senhor Deus de Israel. O texto sagrado diz que ele andou nos caminhos de Jeroboão e no pecado que ele tinha levado Israel a cometer. Ou seja, o seu legado é de alguém que cometeu erros graves, de alguém que se distanciou do Senhor. Mas é importante dizer que não precisava ter terminado assim. A história de Onri poderia ter sido diferente. Ele teve uma chance de mudar a trajetória de Israel. Mas ao invés de tomar decisões que o aproximassem de Deus, ele seguiu os mesmos passos de Jeroboão. Ele escolheu seguir pelo mesmo caminho da idolatria, pela conveniência do pecado. E o que veio depois? Acabe, seu filho. E Acabe não apenas continuou o legado de pecado do seu pai, ele o levou a um nível ainda pior. Acabe se tornou um dos reis mais perversos da história de Israel. Ele se casou com Jezabel, que se tornou alguém tão ruim para o povo de Deus que a Bíblia transforma ela numa espécie de entidade. Ela é mencionada nas cartas em Apocalipse como aquele que tolera Jezabel.
Acabe trouxe a adoração de Baal para dentro do povo de Deus. Ele perseguiu os profetas e, no fim, o seu nome ficou associado à destruição de uma nação. E tudo isso começou com Omri. Isso me ensina algo. O que nós fazemos nem sempre morre conosco. A maneira como vivemos molda aqueles que vêm depois de nós, muitas vezes. Nossas decisões, lembre, são sementes. E elas sempre geram frutos. Sejam frutos bons ou sejam frutos ruins. Omri achou que estava apenas governando, se tratava apenas da sua vida, mas na verdade ele estava semeando a ruína de Israel. E nós? Que tipo de legado estamos deixando? Um exemplo de fé ou um rastro de dúvidas? Um caminho de integridade ou uma marca de arrependimento? Um testemunho que inspira ou um erro que se repete constantemente? As nossas palavras, nossas escolhas, nossas atitudes não terminam quando partimos, muitas vezes. Elas reverberam, elas ecoam. E sobre isso a Bíblia diz o seguinte em Provérbios 10, versículo 7. A memória do justo será abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. O justo não é lembrado pelo que acumulou, mas pelo que deixou nos corações. Omri morreu, ele foi sepultado, mas seu legado continuou vivo e trouxe ruína. E nós? O nosso nome será lembrado com gratidão ou apenas registrado na história como mais um que viveu e morreu sem propósito? Porque no fim, meu irmão, minha irmã, não é sobre o que conquistamos, é sobre quem fomos, sobre as vidas que abençoamos, sobre a quem servimos, sobre quem aproximou-se de Jesus através da nossa vida. Isso é o que realmente importa. Vamos orar? Pai Santo, diante do Senhor nos colocamos, reconhecendo que nossas escolhas não afetam apenas a nós, mas deixam marcas nas gerações que virão. Assim como Omri conduziu Israel ao pecado, sabemos que nossas decisões podem nos afastar do Senhor e influenciar aqueles que estão ao nosso redor. Senhor, ensina-nos a caminhar na sua verdade. Que não sejamos guiados pelo poder, pela ambição ou pelos ídolos deste mundo mau, mas pelo Teu Espírito. Nós queremos deixar um legado de fé, como Paulo declarou. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Livra-nos de construir sem Ti, Senhor. Pois se o Senhor não edificar a casa, os que a constroem trabalham em vão. Que nossas vidas sejam um testemunho vivo do Teu amor, para que aqueles que vierem depois de nós Te conheçam e sigam Teu nome. É a nossa oração sincera em nome de Jesus. Amém. O Jesus e a Bíblia é mantido também com a sua ajuda, por isso, considere ser um membro do canal ou envie a sua oferta usando o Pix que aparece na tela. Parte da sua oferta será enviada para a missão Portas Abertas e o Instituto Águas Vivas. E a você, que é nosso mantenedor, muito obrigado. Deus abençoe a sua vida. Qual foi a parte dessa mensagem que mais falou com você? Me diga nos comentários. E se você não quer terminar como Zinri, assista o vídeo que vai aparecer na tela. Tenho certeza que vai abençoar muito sua vida. Nos comentários, faça o seu pedido de oração e nós estaremos orando com você. E se você ficou comigo até aqui, escreva aí nos comentários. Jesus é o meu fundamento. E eu vou saber que você ficou comigo até o final. Eu oro para que o Senhor abençoe a sua vida e até a próxima. Acabe, filho de Omri, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Acabe não foi apenas mais um rei, ele foi o pior até aquele momento. A Bíblia diz que Acabe, filho de Omri, fez o que o Senhor reprova mais do que qualquer outro antes dele. Olha isso. Mais do que qualquer outro. Todos os reis de Israel tinham falhado, mas Acabe, ele se superou na prática do mal, no pecado. Ele não apenas continuou no erro dos seus antecessores, mas levou tudo para um novo nível, entende? Enquanto eu li esse texto, uma pergunta me ocorreu. O que leva alguém a esse ponto? Como um líder chega ao nível de ser pior do que todos que vieram antes dele? Eu acredito que isso comece por meio das pequenas concessões. O que começa com uma escolha simples se torna um estilo de vida. Um pecado ignorado, uma decisão sem oração, um conselho que não deveria ter sido aceito. Ninguém se afasta do Senhor Deus de uma só vez. É assim que tudo começa. Um hábito tolerado, uma voz errada influenciando. No início parece que nada mudou. Mas ao longo do tempo o coração vai se tornando insensível. Até que um dia o pecado deixa de ser um acidente e se torna um estilo de vida. Acabe é o retrato disso. Sua vida foi marcada por um padrão de escolhas erradas que o levaram cada vez para mais longe de Deus. E aqui é um outro ponto importante. Líderes não erram sozinhos. Eles criam cultura. O que eles toleram, em muitos casos, o povo aceita. O que eles promovem, em muitos casos, o povo segue. O que eles desprezam, em muitos casos, o povo abandona. Agora pense na sua própria vida.
Quem está liderando você? E mais importante, como você lidera? Talvez você seja um pai, uma mãe, um chefe, um professor, um líder de pequeno grupo na sua igreja. O que você está ensinando sem palavras, com seu testemunho, com suas escolhas? Sua vida está apontando para o Senhor Jesus ou para longe dele? O Senhor Jesus falou sobre isso em Mateus capítulo 15, versículo 14, e ele disse: se um cego conduzir outro cego, ambos cairão num buraco. Acabe não apenas caminhava na escuridão, ele levava uma geração inteira com ele, entende? Seu nome ficou marcado na história de Israel não como um rei poderoso, mas como um exemplo de afastamento, perversidade e desvio. O mundo precisa de cristãos fervorosos. A Bíblia diz: sede fervorosos no Espírito. Cristãos que escolhem obedecer ao Senhor quando ninguém mais quer. Cristãos que não estão à procura de aplausos, de popularidade, mas cristãos que querem relacionamento profundo com Jesus. Que vivem com integridade, que influenciam para o bem. Talvez você ache que sua vida não tem tanto impacto, mas a verdade é que alguém sempre está nos observando. Sempre tem alguém aprendendo com as nossas ações. O escritor aos Hebreus fala de uma nuvem de testemunhas ao nosso redor. O apóstolo Paulo escreveu para nos encorajar: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Isso está em 1 Coríntios 11:1. Esse é o chamado, meu irmão, minha irmã. Imitar Cristo e influenciar outros a fazer o mesmo. A pergunta não é apenas quem está liderando você, entende? Mas quem você está liderando, como você está liderando, como você, pai, está cuidando da sua esposa e filhos. Como você, mulher, está edificando a sua casa. Seja intencional, seja luz, deixe a glória de Deus brilhar através da sua vida. E mais importante, seja dirigido pela palavra do Senhor Deus. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo. Acabe era rei, mas Jezabel tinha o poder. Era Acabe quem sentava no trono, mas era ela quem liderava na maioria dos casos. Ela não era apenas rainha, ela era uma força destrutiva nas mãos do diabo. Determinada, ambiciosa, influente, Jezabel não se contentou em estar ao lado do rei. Ela queria governar através dele, e conseguiu. Acabe não começou seu reinado com a intenção de afastar Israel de Deus, mas ele se casou com uma mulher que não temia ao Senhor. E Jezabel não apenas trouxe sua cultura, ela impôs sua fé. Baal deixou de ser uma influência inferior e se tornou o centro da adoração em Israel. Enquanto eu lia isso, eu ficava impressionado. Porque em capítulos anteriores, nós vemos que quem está no centro da adoração é Deus, por meio do templo que Salomão construiu. Uma festa linda, algo maravilhoso. O altar não comportou o sacrifício que eles ofertaram ao Senhor em gratidão. Mas agora, os sacrifícios rituais são oferecidos a Baal. E os profetas de Deus são perseguidos. Jezabel mudou a identidade de um povo. Isso me ensina algo poderoso. A influência de uma mulher pode transformar um lar, uma nação, um destino. Desde o Éden, se você prestar atenção, o Senhor Deus deu às mulheres um papel fundamental na história. Eva foi criada para ser auxiliadora. Débora liderou um exército. Maria carregou o Salvador do mundo. Mas quando a influência da mulher se afasta de Deus, ela pode destruir reinos inteiros, famílias. Jezabel usou sua força para manipular. Ela usou sua voz para silenciar os profetas de Deus. Ela usou seu casamento para governar por meio de Acabe. Aqui há algo importante. Quem está influenciando você? Em quem você se inspira, mulher? Você já percebeu como algumas pessoas moldam nossas decisões? Talvez você diga: não, Diego, ninguém me influencia. Todos nós somos influenciados por alguém. Todos nós. Direta ou indiretamente. O que você assiste, o que você ouve. Por isso que a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. O que nós ouvimos, o que consumimos, o que assistimos, as pessoas que estão à nossa volta. Uma amizade errada muda sua mentalidade. Um relacionamento tóxico redefine suas prioridades. Uma cultura sem Deus pode empurrar você para longe da verdade. Por isso o apóstolo Paulo escreveu algo poderoso em 1 Coríntios 15:33. Veja o que ele diz: não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Jezabel não apenas mudou Acabe, ela mudou Israel, a nação.
E tudo começou com uma escolha, uma concessão. Acabe achou que era só um casamento, assim como Salomão, lembra? Mas sua aliança se tornou uma prisão. Talvez hoje o Senhor Deus esteja lhe alertando sobre uma influência errada. Talvez essa palavra seja para abrir seus olhos, seu discernimento. Sobre um ciclo que precisa ser quebrado. Porque, meu irmão, minha irmã, alianças não são neutras. Elas definem destinos. O que você escolher hoje pode mudar toda a sua história. Seja para o bem, seja para o mal. Durante o seu reinado, Hiel de Betel reconstruiu Jericó. Lançou os alicerces à custa do seu filho mais velho, Abirão, e instalou as suas portas à custa do seu filho mais novo, Segube, de acordo com a palavra que o Senhor tinha falado por meio de Josué, filho de Nun. Hiel reconstruiu Jericó, mas no processo ele perdeu 2 filhos por causa do juízo de Deus. Ele olhou para as ruínas de Jericó e viu uma oportunidade, um projeto. Mas ele ignorou algo importante. Aquelas ruínas eram um aviso. O Senhor Deus havia falado. Séculos antes, o Senhor declarou em Josué 6:26 o seguinte: Maldito seja perante o Senhor quem reconstruir essa cidade de Jericó. Ao preço de seu filho mais velho lançará seus alicerces, e ao preço do seu filho mais novo instalará suas portas. Veja como a palavra de Deus é profunda. O aviso foi claro. Deus é fiel naquilo que diz, naquilo que promete. Mas Hiel achou que não valia para ele. Hiel decidiu desprezar a palavra do Senhor. E esse é o erro de muitos de nós. Nós acreditamos que podemos desafiar o Senhor sem consequências. Achamos que as regras da palavra, os seus princípios, não se aplicam ao nosso caso. Isso é incredulidade também. Mas é importante dizer que Deus não negocia com sua palavra. O que ele diz, ele cumpre. E Hiel descobriu isso da pior maneira possível. E quantas vezes nós brincamos com o pecado, acreditando que ele não vai nos machucar? Quantas vezes nós queremos reconstruir aquilo que Deus já derrubou? Relacionamentos quebrados que insistimos em reviver, hábitos antigos que nós queremos voltar a praticar, sonhos egoístas que o Senhor Deus já ordenou que nós abandonássemos. A reconstrução de Jericó, aos olhos humanos, parecia um progresso, um recomeço, mas foi uma tragédia. E por quê? Porque nem toda oportunidade é uma bênção. Nem tudo que podemos fazer, nós devemos fazer. Hiel tinha recurso, tinha influência, tinha inteligência, tinha planejamento, mas não tinha temor a Deus. E o preço foi alto. Talvez você esteja construindo algo que o Senhor Deus já ordenou que você deve desistir, que você não siga em frente. Talvez você esteja insistindo em um caminho que já deveria ter sido deixado para trás há muito tempo. Hiel semeou desobediência e colheu o quê? Luto. Perdeu 2 filhos. O que estamos semeando hoje? Talvez o Senhor Deus esteja nos alertando, me alertando. Enquanto eu meditava sobre essa palavra, eu pensava nisso. Meu Deus, que o meu coração não seja endurecido. O que pode haver na minha vida, no que eu posso estar insistindo que o Senhor não quer que eu insista? É possível que o Espírito Santo esteja nos dizendo por meio dessa palavra: pare. Isso não vai terminar bem. A questão é, nós queremos ouvir? Nós estamos com ouvidos atentos? Ou nós vamos ignorar a voz do Senhor Deus, achando que conosco vai ser diferente? Nós não podemos tratar os alertas do Senhor Deus como sugestões, porque ignorar a palavra do Senhor Deus nunca sai barato. Uma palavra como essa, lembre, o Antigo Testamento foi escrito para o nosso ensino, para que nós reflitamos, para que nós, como disse o apóstolo Paulo aos Romanos, que nós consideremos a bondade e a severidade de Deus. Uma palavra como essa é para que eu ore, para que você ore. Em qual área da minha vida, Senhor, eu preciso parar? Qual projeto eu posso estar seguindo que o Senhor não quer que eu siga? Sim, porque nós somos humanos e falhos. A minha oração sincera é que o Espírito Santo nos dê discernimento a mim e a você e que os nossos corações não sejam endurecidos. Vamos orar? Pai Santo, olhamos para a história de Israel e vemos como reis se afastaram do Senhor, geração após geração. Cada um ia mais longe, cada um mergulhava mais fundo no pecado. Senhor, livra-nos deste caminho. Não queremos construir um testemunho de rebeldia, nem deixar para aqueles que vêm depois de nós um rastro de idolatria e afastamento do Senhor. Ensina-nos a interromper os ciclos de desobediência, que sejamos fiéis, que nossos passos sigam os teus caminhos e que nossos corações permaneçam totalmente teus. Que não sejamos como Acabe, que entregou seu coração a falsos deuses, mas como aqueles que andam na luz de Cristo, o verdadeiro Rei. Se houver algo em nós que te desagrada, mostra-nos, Senhor. Queremos escolher a vida, escolher a verdade, escolher a tua presença acima de tudo.
Firma nossos passos para que jamais nos afastemos de Ti. É a nossa oração a Ti em nome de Jesus. Amém. O Jesus e a Bíblia é mantido também com a sua ajuda, por isso considere ser um membro do canal ou envie a sua oferta usando o Pix que aparece na tela. Parte da sua oferta será enviada para a missão Portas Abertas e o Instituto Águas Vivas. E a você, que já é nosso mantenedor, muito obrigado. Deus abençoe a sua vida. Qual foi a parte dessa mensagem que mais falou com você? Me diga nos comentários. E se você quer saber qual é a armadilha invisível das grandes conquistas, assista o vídeo que vai aparecer na tela, tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Nos comentários, faça o seu pedido de oração e nós vamos estar orando com você. E se você ficou comigo até aqui, escreva aí nos comentários: Jesus Cristo é meu Senhor. E eu vou saber que você ficou comigo até o final. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.